gente! No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre chamado, sobre propósito. Compartilhar um pouquinho com vocês algumas reflexões que eu tenho vivido, algumas coisas que eu tenho pensado. E eu acredito que muitas pessoas também têm passado por momentos de indagações e de se perguntar qual que é o sentido, né, de tudo que a gente vive. Porque muitas vezes a gente faz as coisas, mas não são suficientes para preencher realmente. Passei por questões de vida pessoal e profissional, e quando você tem um propósito que é intimamente ligado à sua vida espiritual e ao seu ministério, que no meu caso é o do louvor, você é muito confrontado em todas as áreas da sua vida, e muitas vezes as pessoas que estão ao redor, elas vão te julgar por não saber sobre o teu chamado, sobre o teu ministério em si. Às vezes as pessoas não vão entender e vão meio que julgar, meio que querer se colocar à frente de algo que não condiz a elas. É sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente vive. Então, o nosso propósito é sobre nós. A nossa missão é sobre nós. Então, para a gente viver o nosso propósito, a gente precisa muitas vezes abrir mão de coisas que a gente não gostaria, ou às vezes até abrir mão de coisas que para a gente são tão importantes, como família, como esposo, filhos, lugares, amigos. E se a gente não entende isso, e se o nosso propósito está intimamente ligado ao espiritual com Deus e ao nosso ministério com Cristo, e a gente passar por muito tempo resistindo a isso, infelizmente o nosso propósito vai demorar para ser concretizado. Falando sobre mim, sobre o meu ministério, que é o ministério de louvor, eu acredito que as pessoas que têm ministério, que têm um propósito para viver seu ministério, seja no louvor, seja no tocadores, sejam músicos, né, pregadores, ou até mesmo pessoas que desenvolvem uma profissão, sei lá, de repente um advogado, ele vai advogar, mas ele vai cumprir o propósito dele dentro da profissão dele, de defender pessoas. Cada um realiza o seu propósito e vive o seu propósito de acordo com o que é chamado. E eu sinto e sempre senti que o meu propósito e o meu chamado, ele é para levar a palavra de Deus sobre sua graça, sobre seu amor, e levar isso ao mundo através do amor, através do louvor. E muitas vezes a gente é julgado pelas pessoas, porque pessoas não entendem sobre o nosso propósito, porque ele é nosso. Elas entendem sobre o delas. Então elas colocam isso como algo taxativo, que você é uma pessoa que vive o propósito de Deus se você tem um cargo na igreja, se você está 24 horas na igreja e um cargo dentro da igreja, elas estão vivendo o propósito. E o propósito se vive além das quatro paredes da igreja, né? E a gente tem infinitas histórias dentro da Bíblia sobre pessoas que viveram o propósito e passaram anos para viver o propósito. Davi foi ungido, mas não foi rei assim que ele foi ungido. José foi vendido pelos irmãos, esperou 40 anos para que se tornasse, né, governador do Egito. Abraão, ele tinha uma promessa, então ele tinha um propósito a se cumprir, mas demorou anos para que isso acontecesse, para que ele chegasse à terra prometida, e ele tinha a promessa do seu filho, e também demorou anos para que isso se cumprisse. Então, todos os propósitos de Deus sobre a nossa vida vai acontecer de uma forma diferente. Pode ser que aconteça rápido, pode ser que demore mais ou menos, ou pode ser que demore anos. Então isso é uma coisa pessoal de cada um. E tenho aprendido sobre o meu propósito de vida e entendido porque a gente vive momentos de desgaste emocional e desgaste físico, porque a gente busca trabalhar, a gente busca desenvolver e dar o nosso melhor. Eu, na minha área de trabalho, sempre fui a área da gastronomia, estudei nutrição e biologia, porém são áreas que eu amo muito, mas não queima dentro de mim a paixão. O que queima dentro de mim é o louvar. E onde a gente tem propósito para realizar e onde o inimigo sabe que é onde a gente vai confrontar e bater de frente no mundo espiritual e vai bravejar e vai balançar, é onde ele vai mais tentar nos atrapalhar, nos confrontar. E isso infelizmente acontece. Então eu tenho vivido há
anos aí, guerras espirituais que são minhas, que são pessoais minhas, e que eu poderia ficar aqui horas falando e ninguém entenderia. Mas quem vive o seu processo, quem vive o seu propósito, sabe como que é viver. No vídeo anterior, por sinal, se você não assistiu, assiste, teve bem pouquinha visualização, que eu falo sobre viver o propósito dentro do processo, né? Viver o propósito em meio ao caos, porque é isso que acontece, quem tem propósito de Deus na vida. A gente vive no meio do caos para poder alcançar o nosso propósito. Então, quando eu louvo, eu realmente sinto que vibra dentro de mim o amor, o fogo do Espírito Santo. E quando eu fico mais feliz e mais alegre é quando alguém chega e fala assim: olha, Jesus falou comigo e realmente eu senti a presença de Deus através do seu louvor. E isso me alegra muito, porque eu sei e confirma mais ainda o propósito de Deus para mim no ministério do louvor. Então é onde eu tenho certeza de que o propósito de Deus é nesse caminho. É por esse caminho que é tortuoso, não é um caminho que é cheio de flores, que é cheio de regalias, não é um caminho que é fácil, é um caminho que eu tenho trilhado e que é muito difícil, onde você muitas vezes vai se ver literalmente sozinho, você e Deus. E pode ser que no meio do caminho, quando você menos imaginar, Deus coloque pessoas para te ajudar. Mas aquelas pessoas que deveriam realmente estar do teu lado e que você pensa, não, essas aí são, né, as pessoas que vão andar lado a lado comigo. Talvez não seja, talvez seja por um tempo e depois, durante esse tempo, não seja mais. Então, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente vai se frustrar, mas quando é necessário que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida, Ele vai nos tirar de ambiente, seja de trabalho, seja de amigos, seja de família. Ele vai nos afastar de pessoas que pra gente são pessoas que são importantes na nossa vida, mas Ele vai nos afastar porque Ele sabe que de alguma forma isso pode interferir no desenvolvimento da tua vida espiritual e do teu crescimento e evolução espiritual. Então, dói, é doloroso, você vai ser apedrejado muitas vezes, vai ser caluniado, você vai ser rejeitado, mas o que nos consola é saber que para que se cumpra o propósito de Deus, essas coisas têm que acontecer, que a gente vai ter esses momentos de revolta, de indagação, de por que, se é para eu viver o chamado, por que o Senhor já não endireita tudo do jeito que é para ser e faz acontecer, e não é assim, porque primeiro a gente precisa abrir mão de nós, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, do nosso eu, das nossas vontades da carne, sejam elas quais forem. Quando a gente fala de vontade da carne, o povo já pensa que é só pecado, né? E não é. É vontade da carne de querer ter dinheiro, de querer ter carro, de querer... São vontades, gente, da carne, coisas que a gente como ser humano quer. Não necessariamente significa que você quer fazer coisas erradas, que tem a ver com luxúria, lascívia, beber, fumar e tal. São coisas que você às vezes coloca como prioridade na sua vida, seja ficar rico ou não ficar. E não é sobre isso. O nosso chamado na terra, como filhos e herdeiros de Deus, não é sobre isso. O nosso chamado, a gente está aqui única e exclusivamente para o adorar, para o glorificar e para levar, através do amor e da graça dele, a todos aqueles que ainda não o conhecem, que não tiveram a oportunidade de conhecer, seja através da palavra, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através do nosso louvor e de pregações, através da nossa vida. E é sobre isso que é o nosso propósito de vida, né? E aí vai diferir de um para outro. O meu propósito é através do louvor. Pode ser que o teu propósito seja através da pregação, o propósito de um médico seja através de um tratamento que ele vai cuidar ali de um paciente no hospital e vai viver o propósito dele ali, salvando vidas, né, através de Cristo. Deus vai usar as mãos dele para curar. Então cada um tem o seu propósito para viver. Então é sobre isso esse vídeo. Eu quero deixar aqui para vocês essa reflexão para que você não desista, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui, eu garanto pra vocês, não é fácil falar sobre isso quando você tá vivendo em meio ao caos, onde você não entende o porquê das coisas, mas a gente não precisa entender, a gente só precisa crer e confiar
confiar que Deus está no controle de tudo e que se a gente se dispor a fazer e a cumprir, Ele vai fazer. Ele vai fazer porque Ele é fiel. Então, não desista. Por mais que venham pessoas para te julgar, para te acusar, para te desmerecer e falar que você não é capaz, para falar que você não merece ou que você não se esforça o suficiente, não ouça, não absorva esse tipo de coisa, porque isso só vai te ferir, isso só vai te desanimar e te frustrar, porque você vai pensar, e tudo que eu abri mão, e tudo que eu já fiz, e tudo que eu já entreguei, né? Já não foi suficiente. Então, às vezes, ainda é necessário um pouco mais de tempo, um pouco mais de lágrimas. E eu falo isso com convicção, porque eu tenho vivido. E para que eu entenda, né? Aliás, eu já entendi, mas para que eu verdadeiramente viva os planos de Deus para minha vida, para que transborde na minha vida e alcance outras pessoas, é necessário que você realmente entregue tudo a Cristo. Entregue tudo a Cristo, todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, os nossos medos, a nossa casa, a nossa família, as nossas frustrações, tudo, porque eu posso ter diploma, você pode ter um diploma, você pode ter uma casa, pode ter um carro, pode ter cargos, pode ter tudo, mas se a gente não tiver a presença de Deus nas nossas vidas, que diferem a nossa pessoa em qualquer ambiente das outras pessoas, não faz sentido, não tem lógica. Então, eu quero poder chegar onde for, eu quero poder estar onde eu estiver, ser luz naquele ambiente. Eu quero que as pessoas saibam, que as pessoas sintam a presença de Deus através da minha vida, como muitas vezes eu cantei e as pessoas depois falaram pra mim que realmente precisavam ouvir aquele louvor, precisavam sentir a presença de Deus. E pra mim é algo muito sobrenatural, não tem como explicar. Quando eu louvo, eu não consigo que seja uma coisa mecânica, combinada e tal. Tem ensaio, tudo, a gente vai, a gente canta, mas eu preciso que seja uma coisa que flua, porque ninguém controla o Espírito Santo, eu acho do Espírito Santo. Então, quando eu abro minha boca para louvar, eu me entrego verdadeiramente e eu me perco, né? Ali eu vou pro céu e Deus é que cuida. Então, confia que não é fácil, né? Vamos dar as mãos aí para continuar nessa batalha até que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida, tá bom? Um beijo. Se você não é inscrito, se inscreve. Meu nome é Riso Silva, já me segue no Instagram também, @RisoSilvaOficial. Deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo, compartilha conosco a sua experiência também, compartilha esse vídeo para mais pessoas e para ajudar no crescimento desse canal, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!